A Escada para o Triunfo, de Napoleão Hill. Esse livro apresenta de maneira otimamente resumida todos os 17 princípios dos quais a filosofia da Lei do Triunfo evoluiu. Essa filosofia representa tudo o que os homens mais bem-sucedidos que já viveram aprenderam sobre a obtenção de sucesso em praticamente todos os tipos de empreendimentos humanos. Sua compilação custou uma fortuna, para não falar da melhor parte de uma vida inteira de esforço por parte do autor. Não temo nada além do inferno terreno chamado pobreza. Estou dedicando minha vida a ajudar milhões de pessoas a vencer esse adversário. Napoleão Hill. Esse livro é afetuosamente dedicado ao enorme exército de estudantes invisíveis e amigos do autor ao redor do mundo, que encontraram o seu lugar no mundo profissional através da filosofia da Lei do Triunfo, que é apresentada brevemente nessas páginas. O autor gostaria especialmente de expressar aqui a sua gratidão àqueles fiéis estudantes que o encorajaram durante os anos de pobreza e dificuldade que ele teve que passar enquanto a filosofia estava sendo elaborada. Finalmente, o autor gostaria de homenagear a todos que, durante seus anos de vacas magras, tentaram destruí-lo com humilhações, objetivando ridicularizá-lo, e também aos seus inimigos que recorreram a métodos mais violentos, armando-o, sem saberem, com a determinação e a persistência para ver o seu trabalho completo. Declaração introdutória do autor. Estive envolvido na escrita desse livro durante quase um quarto de século. A tarefa não poderia ter sido executada em menos tempo por diversos motivos. Entre eles, o fato de que precisei entender, através de anos de pesquisa, o que outros homens descobriram estar relacionado com as causas do fracasso e do sucesso. Outra razão importante para o meu trabalho ter se estendido por tantos anos foi acreditar que era necessário provar que a filosofia da Lei do Triunfo funcionava para mim mesmo antes de oferecê-la a outras pessoas. Eu nasci nas Montanhas do Sul, em meio ao analfabetismo e à pobreza. As 3 gerações que me precederam, em ambos os lados da família, contentaram-se em viver nessas condições e eu teria seguido os mesmos passos se minha madrasta não tivesse plantado em mim a semente da ambição de superar os obstáculos. Aproximadamente 30 anos atrás, minha madrasta fez uma observação que encontrou lugar permanente em minha memória e a qual pode ser atribuída à origem do meu trabalho, que resultou na conclusão da filosofia da Lei do Triunfo, descrita nesse livro. Minha madrasta era uma mulher educada, que veio de uma família com muita bagagem cultural. A pobreza e o analfabetismo a irritavam e ela não hesitava em afirmar isso. Ela assumiu voluntariamente a tarefa de plantar ambição em nossa família, iniciando pelo meu pai, a quem mandou para a faculdade aos 40 anos de idade, enquanto ela gerenciava o que poderíamos chamar de fazenda, e uma pequena loja que pertenciam à família, sem mencionar a assistência a 5 crianças, 3 dela mesma, meu irmão e eu. Seu exemplo causou um forte e duradouro efeito sobre mim. Por sua causa, formei minha primeira impressão sobre o valor de ter um objetivo principal definido, e mais tarde aquela impressão tornou-se tão obviamente essencial como um dos fatores de sucesso, que eu coloquei em segundo lugar na lista dos 17 princípios descritos nesse livro. Quando comecei a organizar o material para a Lei do Triunfo, eu não tinha a intenção de criar uma filosofia como a descrita nesse volume. Meu objetivo inicial era aprender como outras pessoas haviam conquistado riqueza para que eu pudesse seguir os seus exemplos. Mas, à medida que os anos foram passando, fui me tornando mais ávido por conhecimento do que por riqueza, até que a minha sede de conhecimento se tornou tão grande que eu praticamente perdi de vista o motivo original de ganho financeiro que, por sua vez,
havia me lançado na busca pelo conhecimento. Além da influência da minha madrasta, tive a sorte de conhecer o Dr. Alexander Graham Bell e Andrew Carnegie, que não apenas me influenciaram a continuar minha pesquisa, mas forneceram uma grande quantidade dos dados científicos que vieram a construir a filosofia da Lei do Triunfo. Mais tarde conheci o Dr. Elmer Gates e muitos dos outros homens de reconhecida habilidade que mencionei em outra página, que não apenas me encorajaram a continuar construindo uma filosofia do sucesso, mas me deram o benefício de suas ricas experiências como contribuição pessoal ao meu trabalho. Eu mencionei esses detalhes por um motivo que acredito ser muito importante. Ou seja, o fato de que a diferença entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes, se não sempre, determinada por certas influências ambientais que geralmente podem ser atribuídas a uma pessoa. Neste caso, essa pessoa foi minha madrasta. Se não fosse pela sua influência, eu nunca teria escrito uma filosofia que está atualmente prestando serviço útil a dezenas de milhares de pessoas em cada país civilizado do planeta. Infelizmente, nunca serei capaz de precisar o número exato de pessoas que receberão, através do meu trabalho, a inspiração que as levará a grandes conquistas, mas eu sei, pelo que já vi nesse sentido, que o número será estupendo. Talvez não seja exagero dizer que pelo menos 10.000 pessoas já encontraram, através dessa filosofia, o caminho para o sucesso. O livro manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, que foi resultado imediato de toda a pesquisa de Napoleão Hill, foi originalmente finalizado em 1925 e publicado em 1928 e, conforme dados da Fundação Napoleão Hill, os livros de sua autoria estão presentes em mais de 150 países, com vendas que superam 150 milhões de exemplares. Enquanto a Lei do Triunfo ainda estava no estágio experimental, e como parte do meu plano de fazer um teste prático antes de publicá-la em livros, passei adiante pessoalmente através de palestras para cerca de 100.000 pessoas. Muitas pessoas que receberam o seu primeiro impulso de ambição através destas palestras se tornaram ricos desde então, embora algumas delas possam ter perdido a pista da causa da sua prosperidade, enquanto outras talvez não sejam generosas o suficiente para admitir que o meu trabalho tenha marcado momentos decisivos importantes em suas vidas. A minha crença de que essa filosofia está destinada a trazer prosperidade para um incalculável número de pessoas pelo mundo é baseada no que vi acontecer no passado e nos planos muito bem definidos que formulei para ensiná-la. Eu espero ter, muito em breve, professores capacitados em todas as cidades dos Estados Unidos que conduzirão escolas com o objetivo de ensinar a Lei do Triunfo. Estou empenhado atualmente em ensinar professores e meu propósito é continuar esse trabalho. Com esse objetivo, adquiri uma linda propriedade rural com mais de 240 hectares nas montanhas Catskill, a 160 quilômetros de distância de Nova York, onde minha escola e minha sede estão localizadas. Meus professores serão recrutados a partir de estudantes dessa filosofia que demonstrarem, através de seus registros, uma aptidão fora do comum para esse tipo de trabalho. A Lei do Triunfo será traduzida em diversos idiomas e será ensinada em outros países. Um dos meus estudantes mais promissores, que é um produtor cinematográfico dotado de habilidades extraordinárias, está planejando a produção de uma série de vídeos baseados nos textos do manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Através dos vídeos, ele irá plantar a semente dessa filosofia em milhões de mentes. Completamente à parte do meu próprio programa de distribuição do manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, existe outra razão, que acredito seja vital, pela qual essa filosofia está destinada a ser uma parte importante da vida de um grande número de pessoas. Eu tenho conhecimento do estado de agitação que está provocando não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo.
Desde a Guerra Mundial, milhões de pessoas foram atingidas pela ambição de vencer a pobreza e alcançar melhores posições na vida. Além disso, esta é definitivamente uma época de descobertas científicas, o que fundamentou os 17 princípios da Lei do Triunfo, dando-lhe assim uma posição que ela não desfrutava 15 anos atrás. Por conta da agitação mundial que é predominante hoje em dia, existe uma demanda definida por um evangelismo do sucesso que inspirará as pessoas com maiores esperanças e ambições de conquista pessoal. Pelas razões aqui citadas, eu finalmente alcancei certa altitude na montanha da vida, na qual posso olhar para trás e ver os vales da luta, do sofrimento, da pobreza e do fracasso pelas quais passei, com o sentimento de que não os vivi em vão, pois o castigo que sofri tem sido mais do que compensado pela alegria e prosperidade que ajudei outros a obter. Por outro lado, posso ver que o cume da montanha do sucesso ainda está longe de ser alcançado e que meu trabalho está apenas no início. Não faz muito tempo, recebi uma carta de um antigo presidente dos Estados Unidos, que me elogiou por permanecer fiel ao meu trabalho por um quarto de século e disse que eu deveria estar muito orgulhoso de ter alcançado o topo da montanha do sucesso a tempo de recolher os frutos do meu trabalho. A sua carta trouxe à minha mente a ideia de que uma pessoa nunca alcança se ela continua a procurar pelo conhecimento. Porque assim que alcançamos o cume de uma montanha, descobrimos que existem outras montanhas ainda mais altas a serem escaladas. Não, eu não alcancei, mas encontrei felicidade em abundância e prosperidade financeira suficiente para as minhas necessidades, unicamente por ter me perdido a serviço de outros que estavam lutando seriamente para encontrar a si mesmos. Parece digno mencionar que eu não prosperei muito até me preocupar em propagar a filosofia da Lei do Triunfo, onde ela ajudaria outras pessoas a acumular dinheiro. Assim, desculpando-me pelas referências pessoais, familiarizei com o motivo e a influência que fez com que eu iniciasse a organizar a filosofia descrita nesse livro. Reconhecimento de apoio prestado na preparação do material que foi utilizado nesse livro. Esse volume é o resultado da análise da vida profissional de mais de 100 homens e mulheres que alcançaram um sucesso extraordinário nas suas respectivas vocações e mais de 20.000 homens e mulheres que foram classificados como fracassos. O autor recebeu assistência valiosa durante os trabalhos de pesquisa e análise, tanto pessoalmente quanto através do estudo da vida profissional dos seguintes homens: Henry Ford, John Burroughs, Luther Burbank, Thomas A. Edison, Harvey S. Firestone, John D. Rockefeller, Charles M. Schwab, Woodrow Wilson, Darwin P. Kinsling, W.M. Wrigley Jr., E.A. Phelan, James J. Hill, Dr. Glenn Frank, Captain Jill M. Alexander, Hugh Chalmers, John Wanamaker, Marshall Field, Edward W. Buck, Cyrus H.K. Curtis, George W. Perkins, Henry L. Doherty, George S. Parker, John Rufus A. Ayers, Jude Albert H. Gary, William Howard Taft, John W. Davis, Samuel Winslow, Jude Daniel T. Wright, F. W. Woolworth, Albert Hubbard, O. H. Harriman, Edwin C. Barnes, Gov. Robert L. Taylor, George Eastman, Charles P. Steinmetz, E. M. Statler, Theodore Roosevelt, Stuart Austin Weir, E. H. Harriman, Wilbur Wright, William H. French, John H. Patterson, Don R. Mallet, Dr. E. W. Stickler, Harris F. Williams, Dr. Alexander Graham Bell. Dos nomes citados, talvez Henry Ford e Andrew Carnegie devam ser reconhecidos como sendo os que mais contribuíram para a criação dessa filosofia, pois o Sr. Carnegie foi quem inicialmente me sugeriu escrevê-la, e a vida profissional de Henry Ford forneceu muito do material que foi utilizado na sua organização e serviu, de outras maneiras, para provar a solidez da filosofia em si. Muitos dos homens que forneceram grande parte dos valiosos dados que construíram essa filosofia morreram antes de ela estar completa. Aos que ainda vivem,
O autor faz grato reconhecimento do serviço que prestaram, sem o qual essa filosofia nunca poderia ter sido concluída. O autor. Como lucrar com a leitura desse livro? A experiência com dezenas de milhares de pessoas que participaram das palestras do autor da Lei do Sucesso e do Triunfo e com as milhares de pessoas que leram os 8 livros nos quais a filosofia foi originalmente apresentada, trouxe à tona o fato de que ela estimula a mente e causa o nascimento de muitas ideias. Enquanto lê esse livro, você irá observar, assim como milhares de outros fizeram, que ideias irão aparecer em sua mente. Capture essas ideias com a ajuda de um bloco de notas e um lápis, já que elas podem levar você a alcançar o seu cobiçado objetivo de vida. Muitos estudantes dessa filosofia criaram valiosas invenções enquanto estavam lendo o manuscrito original, As 16 Leis Originais do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Pastores foram inspirados por ela a escrever sermões, o que os elevou a um alto grau de eloquência. A lei do sucesso é um fertilizador de mentes e fará com que elas funcionem como um imã que atrairá ideias brilhantes. O valor desse livro não está apenas em suas páginas, mas na reação que você terá ao lê-las. Qualquer cérebro capaz de ter novas ideias em abundância é capaz também de deter grande poder. O objetivo principal da Lei do Triunfo é estimular as faculdades imaginativas do cérebro para que elas criem facilmente novas e úteis ideias para qualquer emergência na vida. Leia esse livro com um lápis na mão. Enquanto lê, sublinhe as afirmações que fazem com que novas ideias apareçam em sua mente. Esse método servirá para fixar as ideias permanentemente na sua memória. Você não pode assimilar todo o tema dessa filosofia ao ler pela primeira vez. Leia muitas vezes e adquira o hábito de destacar as linhas que provocam novas ideias durante cada leitura. Esse processo revelará um dos maiores mistérios da mente humana, apresentando você a uma fonte de conhecimento que não pode ser descrita adequadamente por ninguém, a não ser por aqueles que descobriram por si mesmos. Nessa afirmação existe uma dica sobre a natureza do segredo do sucesso que a Lei do Triunfo entregou a muitos dos seus estudantes pelo mundo afora. Ninguém jamais poderá saber qual é o segredo exceto através do método descrito aqui. Os 17 fatores que compõem a Lei do Triunfo. O curso básico de leitura apresenta os princípios através dos quais o sucesso pode ser alcançado. Primeiramente, vamos definir o que significa sucesso. O poder com o qual uma pessoa pode conquistar tudo o que deseja sem violar o direito de outros. Os fatores através dos quais tal poder pode ser conquistado e usado em harmonia com a definição acima são 17. Primeiro, o Mastermind. Segundo, o objetivo principal definido. Terceiro, a autoconfiança. Quarto, o hábito de economizar. Quinto, imaginação. Sexto, iniciativa e liderança. Sétimo, entusiasmo. Oitavo, autocontrole. Nono, fazer mais do que foi pago para fazer. Décimo, uma personalidade agradável. 11º, pensamento preciso. 12º, cooperação. 13º, concentração. 14º, beneficiando-se dos erros. 15º, tolerância. 16º, a regra de ouro. 17º, o hábito da saúde. O propósito deste curso é descrever como se pode aplicar os 17 princípios do sucesso, de modo que você possa adquirir poder pessoal suficiente para utilizar em qualquer situação e para a solução de todos os seus problemas econômicos. Vamos começar essa descrição com uma análise completa de cada um desses 17 princípios. Lição 1. Mastermind. O princípio do Mastermind pode ser definido como uma mente composta, formada por 2 ou mais mentes individuais trabalhando em perfeita harmonia e com um objetivo definido em vista. Tenha em mente a definição de sucesso, que é possível através da obtenção de poder
e você irá compreender mais rapidamente o significado do termo mastermind, uma vez que se tornará imediatamente óbvio que um grupo de 2 ou mais mentes, trabalhando em harmonia e perfeitamente coordenadas, originará poder em abundância. Todo sucesso é alcançado através da administração do poder. O ponto inicial, porém, pode ser descrito como um desejo ardente pela conquista de um objetivo específico. Assim como o carvalho, enquanto embrião, está adormecido dentro da bolota, o sucesso começa na forma de um intenso desejo. De grandes desejos crescem as forças motivacionais que fazem um homem cultivar esperanças, fazer planos, desenvolver coragem e estimular sua mente a um grau altamente intensificado de ação na busca de um objetivo definido. Portanto, desejo é o ponto de partida de todas as conquistas humanas. Não existe nada antes do desejo, exceto os estímulos através dos quais um desejo vigoroso é transformado em uma ação efusiva. Esses estímulos são conhecidos e foram inclusos como parte da filosofia da lei do triunfo descrita nesse livro. Dito isso, não em vão, uma pessoa pode ter o que quiser, dentro de limites razoáveis, desde que o desejo seja suficientemente forte. Qualquer um que seja capaz de estimular a mente a um estado de desejo é também capaz de conquistas extraordinárias na busca desse desejo. Você precisa lembrar-se que esperar por algo não é o mesmo que desejar algo com tamanha intensidade que desse desejo cresçam forças impulsoras de ação que levam alguém a fazer planos e colocar tais planos em prática. Esperar é apenas uma forma passiva de desejar. A maioria das pessoas nunca ultrapassa o estágio da esperança. As forças motivacionais básicas que fundamentam todas as ações humanas. Existem 8 forças motivacionais básicas, das quais uma ou mais é o ponto de partida de todas as conquistas humanas notórias. São elas: 1. O instinto de autopreservação. 2. O desejo de contato sexual. 3. O desejo de ganhos financeiros. 4. O desejo de vida após a morte. 5. O desejo de fama, possuir poder. 6. A necessidade de receber amor, separada e distinta do desejo de contato sexual. 7. O desejo de vingança, predominante nas mentes menos desenvolvidas. 8. O desejo de satisfazer o ego. Os homens fazem uso de grande força apenas quando encorajados por um ou mais desses 8 motivos básicos. As forças imaginativas da mente humana tornam-se ativas apenas quando incitadas pelo estímulo de um motivo bem definido. Os melhores vendedores descobriram que toda a arte de vender baseia-se no apelo a um ou mais desses 8 motivos básicos, que impulsionam homens e mulheres a agir. Sem esta descoberta, ninguém se tornaria um mestre em vendas. O que é a arte de vender? É a apresentação de uma ideia, plano ou sugestão que dá ao futuro comprador um forte motivo para realizar a compra. O vendedor capacitado nunca pede ao comprador que ele efetue a aquisição sem apresentar um motivo bem definido pela qual a compra deve ser feita. O conhecimento da mercadoria ou do serviço oferecido pelo vendedor por si só não é suficiente para formar um mestre em vendas. A oferta deve ser acompanhada por uma minuciosa descrição do motivo que deveria impelir o comprador a efetuar a aquisição. O plano de vendas mais efetivo é aquele que recorre ao maior número de motivos dentre os 8 motivos básicos e os transforma em um desejo ardente pelo objeto oferecido. Os 8 motivos básicos não servem apenas como base de apelo a outras mentes, onde a ação cooperativa de outras pessoas é solicitada, mas eles servem também como ponto de partida de ação na própria mente de alguém. Homens de habilidade comum tornam-se super-homens quando provocados por um estímulo interno ou externo que mobiliza um ou mais dos 8 motivos básicos à ação. Coloque um homem face a face com a possibilidade de morrer, em uma emergência repentina, e ele desenvolverá força física e estratégia imaginativa das quais não seria capaz sob a influência de um motivo menos urgente. Quando guiados pelo desejo natural de contato sexual,
Homens criarão planos, usarão estratégias, desenvolverão a imaginação e entrarão em ação de 1000 maneiras diferentes, das quais eles não seriam capazes sem a urgência desse desejo. O desejo de ganho financeiro frequentemente eleva homens de habilidade comum a posições de grande poder, pois esse desejo os leva a planejar, desenvolver a imaginação e entrar em ação de maneira que eles não fariam se não fosse pelo motivo de ganho. O desejo de fama e poder pessoal sobre os outros é facilmente perceptível como a principal força motivacional na vida de grandes líderes em cada setor da vida. O animalesco desejo de vingança frequentemente leva homens a elaborar os mais intrincados e geniais planos para atingir seus objetivos. O amor pelo sexo oposto, e às vezes pelo mesmo sexo, serve como um estimulante da mente que leva homens a níveis quase inacreditáveis de realização. O desejo de vida após a morte é um motivo tão forte que não apenas leva homens a ambos os extremos, construtivo e destrutivo, na sua busca por um plano que possa provocar essa perpetuação, mas também leva a desenvolver habilidades de liderança altamente eficazes, evidência que pode ser encontrada na vida profissional de praticamente todos os fundadores de religiões. Se você quer conquistar grande sucesso, plante em sua mente um forte motivo. Milhões de pessoas lutam todos os dias de suas vidas sem nenhum motivo mais forte do que aquele de serem capazes de suprir as necessidades da vida, como alimento, moradia e vestuário. De vez em quando, um homem sairá das fileiras desse grande exército e exigirá dele mesmo e do mundo mais do que uma simples vida. Ele motivará a si mesmo com um forte desejo de fortuna e já, como em um passe de mágica, sua situação financeira muda e ele começa a transformar suas ações em dinheiro. Poder e sucesso são sinônimos. O sucesso não é alcançado apenas através da honestidade, como alguns nos fizeram acreditar. As casas pobres estão cheias de pessoas que, talvez, são honestas o bastante. Elas falharam em acumular dinheiro porque lhes falta o conhecimento de como adquirir e utilizar o poder. O princípio Mastermind descrito nessa lição é o meio através do qual todo o poder pessoal é aplicado. Por essa razão, todos os estimulantes conhecidos e todos os motivos básicos que inspiram a ação em todas as atividades humanas foram mencionados nesse capítulo. As duas formas de poder. Existem duas formas de poder que iremos analisar nessa lição. Uma é o poder mental, que é adquirido através do processo de pensamento. É expresso através de planos de ação definidos como resultado de conhecimento organizado. A habilidade de pensar, planejar e agir conforme um procedimento bem organizado é o ponto de partida de todo o poder mental. A outra forma de poder é física. É expressa através de leis naturais, na forma de energia elétrica, gravitação, pressão, etc. Nessa lição, analisaremos ambas as formas de poder, mental e física, e explicaremos a relação que existe entre elas. Conhecimento por si só não é poder. Grande poder pessoal é adquirido apenas através da harmoniosa cooperação de um número de pessoas que concentram seus esforços em algum plano definido. A natureza do poder físico. O estado de avanço conhecido como civilização nada mais é do que a medida de conhecimento que a raça humana acumulou. Entre o útil conhecimento organizado pelo homem estão os mais de 80 elementos físicos que compõem todas as formas de material existentes no universo. Através de estudos, análises e medições precisas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representado por planetas, sóis e estrelas, algumas das quais são sabidamente mais de 1 milhão de vezes maiores do que o pequeno planeta em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mais de 80 elementos físicos a moléculas, átomos e, finalmente, as menores partículas. Elas não podem ser vistas a olho nu. Elas nada mais são do que núcleos de força que podem ser positivos ou negativos. Essas partículas são as precursoras de tudo o que é formado pela natureza física.
moléculas, átomos e partículas. Para entender o processo pelo qual o conhecimento é acumulado, organizado e classificado, parece essencial que o estudante inicie pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois elas são a matéria-prima com a qual a natureza construiu toda a porção física do universo. A molécula consiste de átomos que são definidos como partículas invisíveis de matéria que giram continuamente na velocidade da luz, exatamente o mesmo princípio da Terra, que gira ao redor de seu próprio eixo. Essas pequenas partículas de matéria conhecidas como átomos, que giram em contínuo circuito na molécula, são compostas por elétrons, as menores partículas de matéria física. Como já dito, o elétron não é nada mais do que duas formas de força. Ele é uniforme, de apenas uma classe, tamanho e natureza. Assim, seja em um grão de areia ou em um pingo de água, está aplicado todo o princípio pelo qual o universo inteiro opera. É estupendo! Você pode ter uma ligeira ideia da magnitude disso da próxima vez que fizer uma refeição, lembrando que cada porção de comida que você comer, o prato onde está comendo, os talheres e a própria mesa são, em última análise, apenas uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer alguém esteja olhando para a maior estrela do firmamento ou o menor grão de areia que se pode encontrar sobre a Terra, o objeto em observação nada mais é do que uma organizada coleção de átomos, prótons e elétrons girando a uma velocidade inconcebível. Cada partícula de matéria física está em um estado contínuo de movimento altamente agitado. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.